não é só o conjunto da obra dos 90 minutos. Né? Nós tivemos antes, durante e depois. Lamentável o que aconteceu. Eu só estou repetindo aquilo que foi dito pelos meus companheiros e nós todos acompanhamos ontem. Lamentável o que aconteceu. Total falta de condição, infelizmente, mais uma vez, de organizar um evento de futebol previamente anunciado, oficialmente com um pouco mais de 54 mil, 55 mil pessoas, mas um estádio que pode receber muito mais gente, invadido, lugares grátis que eles distribuíram, N número de ingressos, uma grande esculhambação. E lembre-se que não aconteceu no estádio municipal de Nogueirópolis. Aconteceu no grande, entre aspas, legado da Copa do Mundo, no Maracanã. Antes, durante e depois. Invasão. Aquela confusão toda no lado externo. Os torcedores organizados do Flamengo soltando rojões a madrugada inteira, como se isso acontecesse. Isso era feito em 1912. Isso não muda jogo, não acontece absolutamente nada. E fica mais uma vez claro, e os inteligentes todos, e a imensa maioria de ouvintes da PAN é uma massa inteligente, vão entender o que eu vou dizer aqui, torcida efetivamente não ganha jogo. Ajuda, faz cenário, faz oba-oba, fumaça, é bacana, visualmente legal, mas se o time for uma porcaria, não ganha jogo. N clubes já jogaram em campos adversários e ganharam, fizeram grandes exibições. Mas aquilo que aconteceu, crianças ficaram assustadas, presas no estacionamento, famílias trancadas nos ônibus e trancadas nos seus carros no estacionamento, o bicho pegando bombas. No Rio de Janeiro, gente, que a gente sabe enfrenta uma grande dificuldade nos últimos tempos, mas foi um retrato. E eu vou dizer uma coisa para você, nunca mais vocês vão me ouvir falar aqui concordando com muitos dos meus companheiros, entre eles o Flávio Prado, que bate muito nisso, que é uma droga jogar num canto X na Bolívia, que é uma droga jogar no canto X na Venezuela. Tudo que ele falou é verdade. Mas da maneira como a gente coloca no programa, parece que nós estamos... somos um oásis. É um paraíso jogar no Brasil. Então, quando baterem na Bolívia, na Venezuela, Peru e outros cantos da América do Sul, Argentina, não esqueçam, Guayaquil, o que vocês quiserem, não esqueçam que o Brasil é igualzinho. É muito triste o que aconteceu ontem. Não foi uma simples derrota. Foi o conjunto da obra, muito pior do que a perda da competição, mas muito pior. As imagens correram o mundo inteiro. Muito triste. Além de tudo, no final do jogo, no Rio de Janeiro, bem pertinho, a 2 quarteirões da CBF, não estava lá o presidente da CBF. O futebol brasileiro foi representado pelo presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos. Então, gente, é muito triste o que aconteceu. Flávio, você falou muito sobre isso, eu não falei nada sobre isso ontem, por isso que eu estou falando aqui. Flávio Prado, começando com você. Bom, boa tarde, Vanderlei, boa tarde, amigos. Para mim, normal. E entendo que esse caos, ele não é por acaso. É claro que tem um bando de incompetentes, um bando de idiotas cuidando disso, é claro. E aí os idiotas, eles são escalados propositadamente, porque nesse bolo todo distribuíram-se muitos ingressos. Você lembra aqui no São Paulo, o negócio de dava ingresso e sobrava dinheiro, os caras revendiam e tal. Nesse caos, muita gente ganhou dinheiro. Isso é feito para roubar. É sempre a ideia principal é roubar. Pega um espetáculo desse, então o nego distribui ingresso, você não confere, o cara que tem ingresso ele não consegue entrar, o outro entra com ingresso de graça, o outro invade, fica um rolo. Ninguém sabe o número de pessoas que tinha no estádio. Digamos que tem entrado 5 mil pessoas a mais, dando um chorinho. 20 conto pra um mané desse aí, porque alguns se vendem barato, outros se vendem caro. Só nessa brincadeira nós temos R$1 milhão que voou por aí. Então é um caos que interessa, claro. Aí você bota um bando de idiotas pra tomar conta da segurança, você cria um cara pra provocar e fica um rolo. Então isso interessa muito. Mas basicamente é para roubar. Também nunca tive dúvida que o brasileiro não tem competência para organizar nada. É varziano, é incompetente, é burro. Então, é verdade, não sabe fazer nada. A Copa do Mundo saiu. A Copa do Mundo saiu aqui porque foi a FIFA que fez. Porque a FIFA é um bando de ladrões, sim, mas ladrão competente. E aqui nós somos ladrões incompetentes. Eu falo toda hora isso. Então não presta para nada. Então não dá, não tem jeito. E por favor, eu nunca separei
comparei Cusco no Maracanã. Eu falei, não dá pra fazer aqui. Quando você falar Miami, tudo bem. Vamos fazer em Los Angeles, tudo bem. Aqui não dá, não tem competência de fazer em lugar nenhum. O São Paulo não consegue botar quando dá aquele ingresso custa de um vale-leite. E os caras ficam do lado de fora, toda hora a gente registra isso. Os caras não conseguem entrar no estádio, fica de fora, toda hora a gente registra isso. A gente fala que o Corinthians é um oásis, é o único que consegue fazer a venda online e tal, não sei o quê. Que o resto é problema para Libertadores agora. Tá dando, né? Tá tava dando, demorando para dar. Então, tava demorando para dar. Então, quer dizer, é normal, é uma incompetência normal, mas é uma incompetência barra malandragem. Interessa que seja assim para que se roube. E, por último, que coisa triste, né? O futebol brasileiro sendo derrotado pelo futebol argentino. Queria até que o Fausto estivesse aqui, eu fiquei muito chateado com isso. Flávio, eu queria só dizer uma coisinha para vocês, rápida. Eu estou esperando um pronunciamento da Conmebol. Já pedi para checar, porque agora o Conmebol não falou, tá sempre atenta a Conmebol, não falou absolutamente nada sobre a esculhambação de ontem e nem aquilo que aconteceu em Buenos Aires, porque Buenos Aires foi em escala menor, mas aconteceu em Buenos Aires e aconteceu no Rio de Janeiro. Claro. E eu estava esperando, horas depois, durante a madrugada, atenta a Conmebol se pronunciar sobre isso, de forma séria. E sobre o Reinaldo, por que raios o Reinaldo representa? Ele representa... o diretor da Conmebol. Ele representa o futebol brasileiro. Ele é diretor da Conmebol. Marco Polo não pode viajar. Não pode viajar, que se ele viajar ele vai preso, então, claro. Atenção. Certo. Eu queria só, o outro ainda pode, né? Eu queria só dizer o seguinte: eis o que está escrito numa mensagem do Léo Jaime. Eu vou colocar na tela aqui para poder ler para vocês. Léo Jaime, que vocês conhecem. Não virei mais ao Maracanã com família. É um show de horrores, de falta de educação, violência, boçalidade. Estou trancado no estacionamento, como todos, com crianças no carro, esperando a violência diminuir para tentar chegar inteiro em casa. Isto não é diversão. Se eu ouvisse o amigo Flávio Prado, ele saberia que ele tem que ir. Jaime, eu falo toda hora isso. Agora, horário. Tá lá o horário. 00:23. Ele estava lá. Então, essa é a primeira mensagem. Para dizer aqui, estão exagerando? É o Léo Jaime que está falando. E tem uma outra mensagem de um cara que, convenhamos, não se assusta com pouca coisa. Esquiva Falcão. Ô, louco! Esquiva, se assustou. Atenção. Tem medalha de boxe, pô. Se assustou o Esquiva Falcão. Imagine o Nogueirinha que estava lá no meio daquela confusão. Cara da porrada, se assustou. Não. O Esquiva Falcão. Cara, é medalha, tem medalha de então, atenção, meu desespero na saída do Maracanã. Esse é um print do Esquiva Falcão. Agora, nós temos aqui 2 videozinhos. Eu posso pedir agora, né, Silvio? Eu queria só pedir pode ser do Esquiva Falcão, se você estiver prontinho para apertar o botão. A gente queria assistir o que... Aí. Eu não sei... Voltamos pra casa mais cedo. O jogo nem terminou ainda, faltando 5 minutos para terminar. Saímos do estádio por segurança. É triste isso, porque... Luiz Ladrão. É tristíssimo o que acontece. Porque a gente fica aqui, sofremos com os ataques da torcida. Né? Infelizmente, essas coisas no Brasil acontecem. É isso aí. E aí, voltamos pra casa mais cedo. Ok. Olha, o Esquiva Falcão no pinote. Ele. O Esquiva é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente ri, mas é ridículo. É a mesma coisa que como é que é? Fiquei envergonhado com isso. O nosso grande lutador, que eu brinquei. O Anderson Silva. O Anderson Silva com medo. É igual o cara que é segurança do Anderson Silva. Pra que o Anderson Silva precisa de segurança? A mesma coisa. O Esquiva Falcão deu no pinote. Veja como é que foi a coisa lá. Mauro Betting, gostaria muito de ouvir. Em relação ao jogo, a gente pode até comentar depois, mas em relação ao que falou o Flávio, não tem muito mais o que falar, mas indo mais além da questão, e não é só o que aconteceu ontem no Maracanã, o que tem acontecido no Brasil e também no Rio de Janeiro, e não só no Rio de Janeiro. É aquilo que a tese que eu também defendo, que é a violência no futebol, não é a violência do futebol, é a violência no futebol, como tem a violência na escola, como teve no domingo em Itatiba, um Papai Noel apedrejado por crianças de 9 a 12 anos porque havia acabado os doces. E aí ele foi apedrejado. E não foi a primeira vez. Eles voltaram a esse bairro, não vou nem repetir o nome da cidade, porque pode acontecer em qualquer lugar, porque há uns 4 anos atrás já havia acontecido algo parecido. E dessa vez acabaram os doces, ele foi apedrejado naturalmente, porque é um Papai Noel normal, né? Ser apedrejado por crianças de 9 a 12 anos, porque acabaram os doces. Ele disse que isso já havia acontecido antes, e mesmo apedrejado, ele voltou lá, ali pertinho, entregou o que dava, e mesmo assim sendo xingado. Então é um problema de educação.
básico, né? E tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. O problema básico de intolerância que advém da falta de educação. E o problema, para pegar o caso específico no estádio do Maracanã, no estado do Rio de Janeiro, desde 1998, o eleitor carioca, o cidadão fluminense, ele elegeu 4 governadores. Dos 4, 3 estão presos. O atual governador não está, mas pode estar porque fazia parte do outro que foi 2 vezes. Tá perto. Pode ser ou não pode ser, mas enfim... Ele está um pé de distância. O eleitor, e não estou falando que aqui é melhor, mas apenas a constatação, digamos que a gente fosse a Idade Média, não havia eleição para governador na Idade Média, mas enfim, qualquer lugar do planeta em que você elege 4 pessoas diferentes, pode até ser do mesmo grupo político e não necessariamente fossem, das 4, 3 estão presas. Então, assim, quando falta criança, quando uma bala perdida atinge uma mãe grávida, que depois de 40 dias perde essa criança e também perdeu essa criança porque não havia ambulância, porque evidentemente não havia ambulância, porque o dinheiro dessa ambulância deveria estar provavelmente também desviado. Então, assim, não tem o que acrescentar. Mas não é só uma coisa de insegurança pública, de despudor público. É uma questão de educação. Porque ontem, independente da questão de ingresso, de invasão, que infelizmente acontece desde a inauguração do Maracanã lá em 1950, e não só no Maracanã, e não só no Rio de Janeiro, o que aconteceu ontem, na madrugada, mas acontece isso sempre foguetório, mas não foi só foguetório na porta do hotel do Independente. Mas já havia acontecido gente imitando macaco. Sim, é lamentável. Estou falando aqui do Rio de Janeiro, estou falando aqui do povo brasileiro, estou falando do cidadão brasileiro, estou falando do torcedor brasileiro. Perfeito. O que aconteceu? Vendedores ambulantes foram saqueados, carros foram saqueados. Gente, independente do que aconteceu no jogo, aqui fala o cidadão, como qualquer um, não mais, não menos. Quer dizer, o que está acontecendo, né? E o que aconteceu e irá continuar acontecendo é um negócio inominável. E a gente não fica de um jeito que a gente não consegue falar minimamente, porque não é o preço do ingresso. Se fosse na Arena Corinthians, se fosse no Allianz Parque, se fosse no Mineirão, se fosse em Brasília, se fosse em qualquer outro lugar, infelizmente é normal. Mas ontem foi além do anormal. E de novo, Vanderlei, independente do que aconteceu. Foi antes, foi durante e também foi depois do jogo. Então, assim, é um caso que você não sabe nem por onde começar. E o que, infelizmente, chegamos... Não, a gente já desmoralizou a expressão chegamos ao fundo do poço. Tem muito mais coisa. Vai até encontrar o Arne Saknussen lá no centro da Terra, porque a gente está absolutamente perdido, absolutamente descentrado, e não por acaso. Tudo que se faz, e tudo que nós elegemos quem faz, porque todos esses caras que eu falei que estão presos e outros que não estão, e outros que já estão em outros lugares, não foram eles que usurparam o poder, eles usurparam outra coisa. Mas quem botou esses caras foi você, cidadão. Você que acha que pior que está não fica, fica sim. E não estou falando especificamente do Tiririca. Até belo discurso que ele deu lá em Brasília. Pelo menos um, em 8 anos. Mas enfim, é isso que está. Então, vai muito além do nosso campinho tacanha do futebol. É da sociedade. E, infelizmente, Vanderlei, eu costumo ser, apesar de palmeirense, otimista demais. Dessa vez não tem mais o que falar. Como você, muitos que eram, digamos assim, entusiasmados ou semi-otimistas ou otimistas... E eu sou um cara que leva a família pro estádio. E, infelizmente, depois do que aconteceu... Durante a madrugada... lá, inclusive, temos aí cenas minhas, com todo respeito aqui ao presidente, mas foi depois da final da Copa do Brasil 2015, às 4h30 da manhã. Aliás, nesse mesmo dia, tive um celular furtado na entrada do estádio, por torcedores que me levantavam. E no dia seguinte, também aqui na Paulista, tive esta aliança, não essa exatamente, mas uma aliança furtada, mas que não tinha nada a ver com o jogo. Aliança Parque. O cara me arrancou. Não, senhor, você tirou do dedo. Por que você era com a aliança? Muitos otimistas como você, durante a madrugada, se pronunciaram nessa mesma linha, viu? Nessa mesma linha pois que você Vanderlei. acabou de retratar, muitos se pronunciaram dessa maneira.